Fala pessoal, tudo bem? Prof. Aimoré de Matemática aqui. Mandar um abraço para todos os inscritos no canal. Já tem mais de 300 inscritos, 330 mais ou menos, um pouco mais. Grande abraço a todos, obrigado aí pela atenção e espero sempre poder contribuir com o aprendizado de vocês em matemática. No vídeo de hoje eu quero resolver equações exponenciais, tá? Por meio de logaritmos, tá? Nós vamos ver quando é que nós vamos usar logaritmos no contexto das equações exponenciais, beleza? Isso geralmente acontece e a gente nem percebe. A gente, de vezes, não consegue resolver uma questão em prova, em concurso, porque justamente nós precisamos usar o conceito de logaritmos para resolver algumas equações exponenciais. Vamos que vamos. Bom, para começar aqui, eu vou resolver uma equação exponencial normal, tradicional, que é aquela que nós usamos esse princípio aqui, tá? Quando nós temos bases iguais, se a elevado a x1 é igual a elevado a x2, então x1 é igual a x2. Então vamos lá. E a gente começa sempre, né, aquele passo a passo padrão. Primeiro, você faz a fatoração, depois você usa propriedades, tá, para igualar as bases, e aí você elimina as bases e você resolve uma equação no expoente. Então vamos que vamos. Aqui, ó, 4 elevado a x mais 1. E aqui eu tenho 0,125. Eu tenho 125 sobre 1000. Aí você vai simplificar. Por 5, pelo número que você puder. Então eu vou tentar logo aqui, ó, por 25. Então, ó, 125 por 25 dá 5. 1000 por 25 vai dar 40. E aí, mais uma vez, por 5. Aí eu tenho 1/8. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 4 elevado a x mais 1 igual a 1/8. 4 e 8 não são potências entre si. Eu não posso pegar o 8 e escrever como uma potência de base 4. Mas o 4 e 8 são potências de base 2. Então eu vou escrevê-los como potências de base 2. No caso, o 8 é 2 elevado ao cubo, né? Tranquilo. E o 4 é 2 elevado ao quadrado. Toda vez que eu mexo na base, né, eu escrevo a potência que eu obtenho entre parênteses, tá? E aí eu começo com propriedades de potência. Aqui logo de cara eu já tenho duas propriedades de potência. As propriedades que estão ali no cantinho, né? Então eu fico com 2 elevado a 2x mais 2, eu multiplico os expoentes, e 2 elevado a menos 3. Bases iguais. Eu resolvo a equação que ficou no expoente. 2x mais 2 igual menos 3. 2x igual menos 3 menos 2. 2x igual menos 5. X igual menos 5 meios. Beleza? Então essa é a solução. Menos 5 meios. Agora aqui na letra B. Se quiser dar uma pausa, tenta dar uma resolvida. Então beleza. Tentou? Conseguiu? Vamos lá. Vamos fazer junto agora. 0,2, eu já coloco aqui, ó, 2 décimos. Que simplificando por 2 vai dar 1/5. 1/5 elevado a 2 menos 3x. Agora, raiz quadrada de 125, o 125, fatorando por 5 dá 25, por 5 dá 5 e 5 dá 1. Ou seja, 125 é 5 elevado ao cubo. Então fica a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. E aqui eu não vou tentar calcular a raiz quadrada, eu vou usar a propriedade que está aqui no cantinho. Tá? Então, ó, faz um joguinho de 7 erros. Aqui é só lembrar que se não tem índice na raiz quadrada, é porque o índice é 2. E aí eu escrevo como uma potência. Eu vou ter aqui 1/5 elevado a 2 menos 3x igual a 5 elevado a 3 sobre 2. Aí, agora, eu tenho aqui base 1/5 e aqui base 5. Para facilitar, 5 sobre 1. As bases estão quase iguais. Para ficarem iguais, eu vou inverter. Como essa parte aqui tem uma expressão, eu vou deixar quieto. Eu vou inverter a parte só onde eu tenho o expoente numérico. Então, fica 1/5 menos 3 sobre 2. Igualou tudo, então, 2 menos 3x igual menos 3 sobre 2. Tá? Posso já pegar aqui e multiplicar tudo por 2, que aí eu fico com 4 menos 6x igual a menos 3. Tá? Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Menos 6x igual a menos 3 menos 4. Menos 6x igual a menos 7. Novamente aqui, ó, multiplico por menos 1, trocar o sinal do x, né? Então fica 6x, só que aí eu troco o sinal da equação inteira.
fica menos 6x fica mais 6x, e menos 7 fica 7. Então, x igual a 7 sextos. Solução 7 sextos. Tranquilo? Então, agora, mais uma equação aqui. Eu tenho 2 elevado a x igual a 125. Tem um espaço ali em cima, porque geralmente, quando você começa a ler o enunciado, você percebe uma informação, eu vou soltar essa informação daqui a pouco. Você já fica um pouco inseguro. Guarda um pouquinho para você ver o que você vai sentir. Eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 125. Quando eu faço a fatoração, o que acontece? O 2 elevado a x vai ser igual a 125, acabamos de fazer, dá 5 elevado ao cubo. E aí eu fico com 2 elevado a x igual a 5 elevado ao cubo. Não tem como igualar as bases. Então, eu dou uma travada aqui. E aí, é nesse momento que eu aplico o logaritmo. Como 2 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo, então eu vou ter que o logaritmo de 2 elevado a x é igual ao logaritmo de 5 elevado ao cubo. E aí eu transformo essa equação e eu vou precisar usar as propriedades de logaritmo, tá? Para resolver isso. E as informações, os dados dos logaritmos específicos. E aí eu tenho, geralmente, na equação, no enunciado, essas informações aqui, ó. Dados log de 2 igual a 0,30, log de 3 igual a 0,48, log de 5 igual a 0,70, né? Os logaritmos que eu vou usar, ou de repente os logaritmos que eu vou usar para combinar e encontrar o logaritmo necessário para resolver a questão. São aproximações, tá? Eu aqui embaixo estou trazendo os valores dos logaritmos feitos com calculadora, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, log de 2, né, que a gente usa 0,30, ele com um pouco mais de casas decimais, é esse número gigantesco aqui, ó, na verdade tem infinitas casas decimais, né? São dízimas não periódicas, mas a gente usa sempre com aproximação. E na calculadora a gente tem a limitação do tamanho do visor, e aí nós temos geralmente essa quantidade de casas aqui, que é o log de 2, é igual a 0,3010299957, por aí vai. O que significa isso na prática, na teoria dos logaritmos? Só para a gente fechar legal aqui. Isso significa que se eu fizer 10 elevado a 0,3010299957, isso aqui é igual a 2. O logaritmo de 2 é o expoente, logaritmo de 2 na base 10, é o expoente que eu tenho que usar na potência de base 10 para dar como resultado 2. Só que nesse caso aqui, né, como são dízimas não periódicas, tem infinitas casas decimais, a gente está trabalhando com aproximações, não vai dar, se você fizer essa conta na calculadora também, né, não vai dar 2 exatamente, vai dar 1,999999, aproximadamente 2, né? A gente sempre vai trabalhar com essas aproximações. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar as propriedades de logaritmo. Nesse caso aqui, vou começar com a propriedade do peteleco, ela está ali do lado. Uma última informação, o logaritmo de base 10, o logaritmo decimal, nós não somos obrigados a escrever a base. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, log de 2 na base 10. Aqui no log de 3 já não aparece nada, já subentende-se que é 10, beleza? Beleza, então eu vou ter aqui, ó, x vezes log de 2, usando o peteleco, e eu vou ter 3 vezes o log de 5. Infelizmente, né, são resoluções que são um pouco mais desconfortáveis para resolvermos. Nós estamos usando números decimais, né? Trabalhar com um número com vírgula sempre é um pouquinho chato, tá? Mas é uma equação normal, como acho que nós estamos acostumados. Só que vamos trabalhar com números, né, mais inconvenientes. Então eu vou ter aqui x vezes log de 2, que nada mais é do que x vezes 0,30, tá? E 3 vezes log de 5, que é 0,70. Então, eu vou ter aqui 0,3x igual a 3 vezes 0,70, que vai dar 2,1. Tranquilo? Beleza, então x é igual a 2,1 sobre 0,3. E aí eu faço a divisão. Então, x aqui, ó, é igual a 2,1 sobre 0,3 vai dar 21 por 3, tá? Que é igual a 7. Deu o valor certinho, né, por conta das casas decimais. Como eu fui arredondando, né, eu fiquei com essa situação. Mas, obviamente, a gente sabe que 2 elevado a 7 é igual a 128. E aqui é 125. São valores muito próximos, né?
Se eu fizesse essa conta com mais casas decimais, né, o que aconteceria? Por exemplo, essa parte final aqui, tá? Só para a gente trocar uma ideia. E eu coloquei esse exemplo aqui já proposital para dar esse papo, né? Porque nós estamos trabalhando com aproximações. E trabalhando com aproximações, né, é um erro, né? É um erro controlado, certo? Veja só, o que vai acontecer. Aqui nesse ponto, eu vou usar, ao invés do 0,30, eu vou usar esses valores aqui de calculadora, tá? Mas é óbvio que em sala, numa prova e tal, a gente usa aproximações ali, beleza, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 0, só uma casinha já vai ser suficiente, ó. 0,301x, né? Igual, aí aqui no caso, 3 vezes 0,698. Tranquilo? Quanto mais casas decimais, mais preciso vamos ter aqui os resultados. Então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 0,698 vai dar 2,094, tá? 2 inteiros e 94 milésimos. E eu vou dividir por 0,301, ou seja, 301 milésimos. E esse resultado vai ser 69568. Aí sim, você já tem um resultado mais próximo da realidade. Como você, né, tiraria uma prova real disso? Claro que num exercício não precisa, a gente só está aqui trocando uma ideia, a gente só está aqui aprofundando os conceitos. Se eu fizesse esse cálculo aqui, ó, 2 elevado a 6,9568, né? O 2 elevado a 7 a gente sabe que dá 128. Agora, esse 2,69568, olha o que vai acontecer. Vai dar 124,22. Quanto mais casas decimais eu colocar aqui, né, mais próximo do 125 eu vou ter. O 7, né, já é um arredondamento muito distante, tá, do valor real aqui, tá? Muito distante. 5 centésimos, né? Mas é isso, é um cálculo de precisão. No próximo exemplo, eu já elevei um pouquinho a dificuldade, tá? Se quiser dar uma pausa, vamos tentar trabalhar um pouco nessa equação e vamos que vamos. O que acontece? Aqui eu tenho 0,33333 reticências, isso é uma dízima, né, periódica. Então, o 0,333 é um terço, tranquilo? Vou calcular logo direto aqui para não ficar perdendo muito tempo, tá? E aí, 1/3 elevado a x. E eu tenho raiz quinta de 8. 8 é 2 ao cubo. Então, eu tenho aqui raiz quinta de 2 elevado ao cubo, né? Aproveitando a aplicação de propriedades do exercício anterior. E isso vai ser 2 elevado a 3 quintos, beleza? Então, pronto. Eu tenho aqui 1/3 elevado a x igual 2 elevado a 3 quintos. Esse 1/3, né, até como o próprio enunciado está dando 3 aqui, eu já vou colocar 3 elevado a menos x. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3 quintos. Então, aqui, ó, aplicando o logaritmo, né, dos dois lados da equação, eu vou ter log de 3 elevado a menos x igual a log de 2 elevado a 3 quintos. Aplicando o peteleco, eu vou ter menos x vezes o log de 3, que já tem o valorzinho dele ali, e 3 quintos vezes o log de 2. Como eu vou trabalhar com números decimais, o 3 quintos eu já posso jogar para decimal também, né? Faz a conta rapidinho. Log de 3 é 0,48. 3 quintos, 0,6. E log 2, 0,30. 0,3. Então eu vou ter menos 0,48x igual 0,6 vezes 0,30 ou 0,3 vai dar 0,18. Então, ó, multiplicou por menos 1. Tá? A estrutura é a mesma de uma equação simples com números bonitinhos, só que é número decimal, né? Então, 0,48x igual menos 0,18. Então, eu vou ter aqui x igual menos 0,18 por 0,48. Mas isso aí vai dar menos 0,375. 3 oitavos, tá? Então, a solução aqui, se quiser deixar mais bonitinho, né? Vou colocar aqui do lado. Solução igual menos 3 oitavos.
Agora aqui verdadeiramente o objetivo desse vídeo, né? Você resolver problemas com exponenciais, tá? Que você não tem ideia que vai cair em logaritmo. É uma situação como essa. Aqui eu trouxe uma questão do Enem de 2017, tá? E, assim, aparentemente, né, bem feia. Você tem potência, tem número decimal, não sei o quê, fração, fórmula complexa. E aí vamos trocar uma ideia sobre isso. Então vamos lá. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Não recomendo, hein, gente? O ideal é você juntar dinheiro para poder viajar, tá? Isso aí a gente até pode trabalhar em educação financeira, deve ter vários vídeos na internet aí conversando sobre isso, né? Isso aí, além da matemática financeira na escola, né? Você pensa em como você gerenciar melhor, né, o teu orçamento. E fazer empréstimo para viajar é complicado. Por quê? Você faz o empréstimo agora, vai viajar. E aí você vai ter toda aquela alegria da viagem e você depois vai ficar pagando as parcelas, né? E você não vai ter vai ser pesado pagar esse tipo de parcela. Se você junta o dinheiro, né, com o objetivo de viajar, a viagem, além dos prazeres da viagem em si, você vai ter o senso de compensação, porque você fez um sacrifício e depois você curtiu. Com o empréstimo, você curte e depois você faz o sacrifício, que é pior. Então vamos lá. 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula tchananã. Por que a fórmula é desse jeito? Não se preocupe. A fórmula é essa, usa a fórmula. Se necessário, utilize log de 1,013, que é igual a 0,005, log de 400 igual a 2,602 e log de 335 igual a 2 vezes 2,525. Meu Deus. Então vamos lá. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é... Tchananã. Então a parcela é R$ 400. Isso aqui é o P. Tá? Então, as parcelas têm que ser menores do que R$ 400. Então eu vou ter isso daqui, ó, P menor do que 400. O que você pode fazer também, né? No caso aqui eu vou resolver uma inequação, mas você pode também fazer com uma equação e depois fazer um raciocínio, porque veja bem, quanto menor o número de parcelas, mais alta vai ser as parcelas individualmente, tá? E quanto maior o número de parcelas, menor vai ser o valor das parcelas. Então você, com a inequação, você já calcula, você vai achar a resposta sem ter que raciocinar. Se você igualar, depois você vai ter que dar uma raciocinada nisso. Porque provavelmente, né, em situações como essa, quando você pede assim valor mínimo, não sei o que, tarará, o menor número, né, você geralmente encontra valores quebrados. E aí você vai ter que fazer esse juízo, tá? Então vamos que vamos. P menor que 400. Então eu vou ter aqui 5.000 vezes 1,013 elevado a n vezes 0,013 sobre 1,013 elevado a n menos 1 menor que 400. Vou resolver isso aqui normal, ó, sobre 1, cruzou, tá? Eu vou ter aqui 5.000, tudo vezes, graças a Deus, vezes 1,013 elevado a n, vezes 0,13. Na verdade, aqui eu já posso até fazer a conta, né? Vou apagar aqui e já vou fazer essa conta. Que conta? 5.000 vezes 0,13, tá? 5.000 vezes 0,013 vai dar 65. E aqui em cima, né, menor, aí eu vou ter 1,013 elevado a n menos 1 vezes 400. Fazendo esse chuveirinho aqui, né? 400 vezes 1,013, não tem o que fazer, não tem como fazer essa multiplicação, tá? Elevado a n, menos, jogou 400. Show. Aí agora, vamos lá, vamos ter que manusear aqui, vamos ter que mexer. Eu vou ter o quê? 400, vou jogar para lá, tá? 400 voltou, então eu vou ter menos 400 vezes 1,013 elevado a n, mais 65 vezes 1,013
elevado a n menor que menos 400. Subtry menos 335, tá? Porque aqui, ó, 1,013, 1,013 funciona como um x. Então é como se fosse menos 400x mais 65x. Subtry deixa o sinal do maior. Menos 335x, que é 1,013 elevado a n. Menor que menos 400. Aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, trocar o sinal de todo mundo, vou também trocar o sinal da inequação, tá? Então eu vou ficar com 335 vezes 1,013 elevado a n maior que 400. 335 eu passo dividindo. Então eu vou ter 1,013 elevado a n, tá? Igual a 400 sobre 335. Que é uma equação exponencial, não tenho como deixá-la na mesma base. E aí eu vou aplicar o log dos dois lados, tá? Então eu fico com o log na base 10, porque o enunciado está dando aqui base 10. Então log de 1,013 elevado a n igual a log de 400 sobre 335. E aí eu vou usar as propriedades de log novamente, tá? Só vou dar uma limpada no slide, tá? Já ficou bem poluído aqui, né? Então eu fico com log de 1,013 elevado a n igual a log, tá, de 400 sobre 335. E aí eu vou usar as propriedades de logaritmo. Propriedade do peteleco, n vezes o log de 1... Opa, é igual não, né? Maior. Corrigir lá no outro também. 1,013 maior que... Agora aqui, ó, propriedade da diferença, né? Log de uma divisão, eu vou ter a diferença entre os logs. Log de 400 menos log de 335. E aí eu substituo esses valores. Agora, por isso que é difícil. Você começa com uma expressão estranha, né? Algumas expressões são mais bonitinhas do que essa. E aparece um log do nada, né? O 1,013 até faz sentido, porque tem 1,013 aqui no enunciado, né? Mas log de 400, log de 335, do nada esse número, né? Ele só se justifica no final do exercício. E aí eu fico com n vezes o log de 1,03, que dá 0,005, né? Maior que o log de 400, que é 2,602, menos o log de 335, que é 2,525. E aí eu vou terminar essa conta. O 005 vai passar dividindo, e aí vai ficar maior que 2,602 menos 2,525, que vai dar 0,077 sobre 0,005. 3 casas decimais para os dois, né? Então eu fico, né? Eu ignoro essas vírgulas todas, essas casas todas vão embora. Então fica 77 sobre 5, que multiplicando por 2, né? Eu vou ficar aqui com 154 sobre 10, que é 15,4. O menor número de parcelas, então, não existem 15,4 parcelas, então são 16 parcelas. Tá? Se eu tivesse resolvido essa inequação como equação, eu teria aqui no final n igual a 15,4. Todas as manipulações teriam sido as mesmas, só não teria a questão da preocupação com relação ao vezes menos 1, né? Para inverter o sinal da inequação. E aí eu só iria fazer aquele raciocínio que é absolutamente lógico. Quanto menor o número de parcelas, mais altas, né, elas serão individualmente, cada parcela. E quanto maior o número de parcelas, as parcelinhas individualmente vão ser menores, né? Então, um menor número e a meta é 400. O limite ali é 400. 400 é esse valor, 15,4, que não é possível. Então, não vai ter exatamente 400, ou abaixo ou acima. Para ser abaixo de 400, o número de parcelas é acima. No caso, 16. Tranquilo? É uma questão difícil? É uma questão difícil, que no Enem a proficiência dessa questão é maior. É uma questão que demora a resolver? Demora. Mas é aquela compensação. Nem toda questão. A gente trabalha com uma meta de 3 minutos, 4 minutos por questão, em média, né? Então, essa questão é aquela acima da média na dificuldade, no tempo de resolução, né? Mas é importante praticar,
porque é uma questão super contextualizada. Esse tipo de fórmula é absolutamente real, só que claro que na vida normal a gente faz tudo na calculadora, o computador já faz isso tudo, você nem sabe a engrenagem por trás. E no mínimo é interessante você saber como é que isso acontece, né? Que é com uma fórmula como essa, e é um cálculo como esse para você prever coisas futuras, porque a gente aplica o logaritmo para reverter uma situação de exponencial. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, obrigado por ficar aqui comigo até o final do vídeo. Bora estudar matemática, pessoal. Tchau, valeu, Prof. Aimoré, fui.